amigos, esse é o canal da Casa Real Incaica Talantina. Eu sou Dom Carlos e esse é o programa O Avatar do Reino do Sol. Eu estou aqui na belíssima cidade de Lisboa, mais precisamente em Carnaxide. E já estive aqui a despachar meu escritório, né? O escritório aqui no World Trade Center. Estive a gravar um vídeo a respeito da imigração nos Estados Unidos da América, né? O racismo, a xenofobia, as detenções ilegais, as prisões, os campos de concentração, os centros prisionais de imigrantes, né? As deportações, como eu disse. Estive a abordar todo esse contexto, né? O contexto da disparidade social e econômica entre os demais países americanos, principalmente abaixo da linha do Equador, e os Estados Unidos da América, um país anglo-saxão, maçônico, né, fundado por europeus que exterminaram a população local, né, os povos ameríndios, e transplantaram populações europeias para essa região da América, né? Pronto, e gostaria de abordar agora como segundo tema, mas antes, porém, vou abrir a minha cervejoca, a cerveja da Estrela Vermelha, a cerveja dos comunas, como eu, a Heineken. Vamos a isso. Na zdrowie. Portanto, eu estive aqui, cá almocei, cá lanchei à tarde, pão com queijo, 2 café com leite. Vocês sabem, Dom Carlos é bom de garfo. Dom Carlos é uma máquina de comer. Portanto, quando se fala em um lanchinho, nós estamos falando de uma grande baguete, 2 queijos frescos e 2 galões. E quando estamos a falar de almoço, é quase meio frango. E aí me deu sede, né? Por isso que eu vim tomar a minha cervejoca, a minha Estrela Vermelha dos comunas. Esse segundo tema que eu gostaria de abordar é: você que pensa em se aposentar no Brasil ou na União Europeia ou nos Estados Unidos da América, pense que talvez o seu futuro não seja essas nações, e sim o leste europeu. Pessoal, nós sabemos que o custo de vida no Brasil sempre foi alto, né? E cada vez está mais alto através dessa política liberalista, né, adotada pela República, principalmente a partir do golpe, desculpem, estou com soluço, o golpe militar, né, de 1889, que derrubou a monarquia e implantou um sistema político liberalista, né, oligarca, que é apenas uma gerência, né, da City Londres, e visa sempre os interesses dos banqueiros da City Londres e o sistema financeiro internacional, né, que dita as regras e o povo que sofre. O mesmo sistema foi implantado na Argentina, na Colômbia, no México e nas demais nações americanas, de maneira que os trabalhadores morrem de trabalhar, né, e não vão ter uma reforma decente, né, suficiente para a sua velhice, né, para cuidar de si, da sua saúde, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos.
e terá uma vida muito sofrida, né? Uma vida que não é compatível com o quanto ele trabalhou, né? Diferentemente da vida que outros reformados têm, né? Principalmente nos países nórdicos e até mesmo no leste europeu, né? Que há um equilíbrio entre o que se contribui e o que se beneficia, né? Através do sistema de seguridade social. De maneira que a conta não fecha, né? Quando você faz as contas de quanto você colabora para a seguridade social no Brasil, né? E até mesmo em Portugal, você perceberá que não será suficiente, né? Não será suficiente porque esse é um esquema que está aí, né? Que bomba dinheiro 24 horas por dia para Londres. Na verdade, não é exclusivamente Londres, né? Quando nós falamos em Londres, basicamente estamos a nos referir a City Londres, né? Que é o pool de bancos judios, né? Mas que tem como centro nervoso Wall Street, em Nova York, e controla todo o sistema financeiro mundial, né? Então, o esquema está feito e você tem que driblar. Se você quer ter uma reforma, uma aposentadoria digna, né? Não vou nem dizer confortável, porque temos que aprender a viver com o básico, né? Mais digna. Que você tenha a sua casinha própria, você tenha um sistema de aquecimento, tenha o acesso à água potável, eletricidade, segurança pública, coleta de lixo, saneamento básico, tudo de qualidade e com um preço baratinho. Esse local não é o Brasil, não é a América Latina, não é o Portugal, não é a maioria dos países da União Europeia, e sim, no meu ver, o leste europeu, as 15 ex-repúblicas socialistas soviéticas. Porque nessas repúblicas do leste você encontrará um país saneado, né? Países extremamente bonitos, limpos, uma natureza deslumbrante, exuberante, praças largas e bonitas, arquitetura belíssima, avenidas largas, limpas, sistema de transporte elétrico, sistema de carris, né? Portanto, uma segurança pública muito boa, um sistema de saúde universal, gratuito para toda a população. Países que não têm favelas, não têm bandidagem, não têm homicídios da maneira que vemos no Brasil, principalmente, ou na Colômbia ou no México, né? O Brasil, por exemplo, a cada 100 mil habitantes temos um índice de 20 homicídios, se eu não me engano. 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em países como Portugal tem 0,8%, Estados Unidos 4%. Então uma diferença brutal, né? O México, a Colômbia, a Venezuela principalmente, tem índice semelhante ao do Brasil. A carga tributária brutal, né? Que já é difícil você viver na idade laboral, né? Você leva 20 anos para adquirir o que um estadunidense adquire em um mês, ou melhor, em um mês mesmo. Não, em um ano, vamos lá. O que um estadunidense adquire, eu digo assim em termos de patrimônio, né? Em um ano,
você do Brasil levará 20 anos para adquirir. Isso é uma disparidade brutal, né? E quando você for aposentado, que os seus recursos diminuírem, né? Porque as reformas são bem inferiores ao salário laboral, tanto no Brasil como em Portugal e a maioria dos países. Então você não fará face, né, às despesas. Então a conta não fecha. Então, no meu modo de ver, você que está perto de se aposentar, ou você que já planeja a sua aposentadoria, ou você até que já se aposentou em Portugal, no Brasil, deveria pensar com carinho, né, viver no leste. Quando eu falo viver no leste, basicamente, é claro que eu descarto a Ucrânia, né, nesse momento de guerra, mas eu cito, por exemplo, a Moldávia, né, a Transnistria, né, a Bielorrússia. Esses países aí têm essas qualidades que eu citei, né? A segurança pública, o custo de vida baixíssimo, né? O custo de vida no leste, na Ucrânia, na Moldávia, que são países que eu conheço bem, né? Porque eu já vivi na Ucrânia, né? No que é hoje a República Popular do Donetsk. É em torno de 4 a 5 vezes mais baixo que Portugal, quando se trata de gasolina, gás, energia elétrica, comida, vestuário. Como eu disse, a saúde pública é gratuita, os remédios são subsidiados. Para você comprar uma casa própria, cerca de 10 vezes mais barato, né, que em Portugal. Você consegue comprar uma casa a partir de 10 mil euros, vamos lá, na Moldávia, né? Claro que eu não estou falando das capitais, eu estou falando das aldeias, né, as cidades pequenas. Com 10 mil, 15 mil euros, você já compra uma casa para você não pagar renda, né? E mesmo se você pretender apenas pagar renda, as rendas giram em torno de $100, $200 nas aldeias, e aí a sua reforma é suficiente para você viver de renda, né? Então, no meu modo de ver, o futuro não está na União Europeia, nem nos Estados Unidos da América. O futuro está no leste europeu. E eu projeto a minha vida para viver lá, na Transnistria, né? Ou na própria Moldávia, ou na própria República Popular do Donetsk, porque a cultura, as cidades, tudo é muito semelhante, né? E, como eu disse, o custo de vida é semelhante. Então, as reformas portuguesas, a qual eu acabarei por ser contemplado, né, não será suficiente para eu viver aqui em Portugal, tendo em vista que no máximo eu ganharia 500 euros de reforma, e um quarto para eu dividir com outras pessoas fica acima de 500 euros. Então não sobra nenhum dinheiro para medicamento, para alimentação, para energia, para internet, para nada, né? Então a conta não fecha. E quando eu for me reformar, os preços dos quartos e das casas, dos apartamentos, será ainda maior. Então, matematicamente, Portugal é inviável para viver, né? A não ser que você tenha rendas acima de 1.500 euros, né? Aí você poderá viver em Portugal, seja na idade laboral ou seja na sua velhice, né? Na sua reforma. Como a minha realidade é um teto de 500 euros, eu obrigatoriamente tenho que viver no leste. Mas para mim não é sacrifício nenhum, é um prazer, porque lá eu fui feliz
Lá eu me sinto bem, lá eu me sinto realizado. É tudo que eu sonhei, né? Países limpos, organizados, povo amistoso, culinária boa, tudo de bom. E lá, um assalariado como eu, né? Ganhando uma reforma de 500 euros, tem um vidão. Posso ter um carro, posso comer bem, não preciso estar passando sufoco porque a minha reforma é suficiente para cobrir as despesas mensais. Então esse é o conselho que eu dou. Tá bem, vamos a isso. É o conselho que eu dou para você que pensa em se reformar, né? E você que planeja já o seu futuro, a sua reforma, eu super recomendo o leste europeu. Lá no Cabo Verde.